Hoje vamos falar da tão sonhada liberdade financeira. E aí, você deseja conquistar essa liberdade financeira? Então vem com a gente hoje aqui na live das Ricas Cast. Tudo bom? Tudo bem? Vamos Você falar da tão sonhada liberdade financeira? sonhada, almejada, mas poucos buscam ela, poucos sabem como fazer, né, meninas? Alguns até desconhecem, na verdade, não acreditam ou não sabem, né, que é possível. Muitos Sim, pensam que liberdade financeira ou estabilidade é você ter um emprego no estado e ali não ser demitido nunca, né? Não sabendo que sim, pode conseguir uma estabilidade muito maior com as finanças, apenas investindo. exatamente. O que é então ter liberdade financeira, né? Algumas pessoas, como a Eliana já colocou ali, né? Às vezes falam assim, eu tenho liberdade financeira porque eu pago todas as minhas contas e não devo nada, né? Tem algumas pessoas que confundem um pouco isso, né? Então a liberdade financeira é quando apenas o dividendo que você recebe ali, né, de toda a sua receita, ou seja, sua renda passiva, um valor que você recebe que está atrelado aos seus investimentos, ao recurso dos seus investimentos, ele já paga todas as suas despesas, né? Ele consegue pagar ali todas as suas despesas. E que você já não depende mais da sua fonte principal, às vezes, que é o salário, que é ter alguma outra fonte recorrente sua, ela pode deixar de existir que você não teria nenhum problema, né? Porque você ia conseguir manter a sua vida, ou seja, liberdade financeira para fazer outras escolhas, né? E viver da forma que você desejar, né? Isso é importante também, Flávia. Todo mundo busca não depender de um salário, de um emprego. A gente está vendo cada vez mais as pessoas que trabalham com CLT partindo para ser profissional liberal, é uma tendência, é o Sim. novo agora, que as pessoas estão buscando essa liberdade, que também é uma liberdade no trabalho, que é a liberdade Uhum. financeira. Então, quando você estrutura isso junto, equilibra as duas situações, essa liberdade ela vem de uma forma mais tranquila. E talvez hoje, por que que esse assunto a gente até resolveu trazer aqui hoje, né? Porque talvez hoje a gente está em plena atividade, jovens, Sim. produzindo, e a gente não pensa isso no futuro, que é a hora que a Uhum. gente mais precisa. Porque talvez só o salário, só a aposentadoria não vai trazer essa liberdade que você disse, não vai trazer isso para gente. Então, eu sempre Uhum. falo, tudo dentro do financeiro, tudo na nossa vida é o equilíbrio. Então, é saber como dosar isso. Hoje, se não Uhum. tiver nenhum imprevisto maior na nossa vida, as coisas acontecem. As coisas Uhum. acontecem, a gente consegue trabalhar. A pessoa fala, mas eu não tenho preguiça de trabalhar, eu vou atrás, eu corro, eu busco. E isso, de fato, tem mesmo. Eu falo assim, serviço tem, talvez não tenha um emprego, não tenha um trabalho como a pessoa almeja, mas parado não Uhum. fica. Dá para trabalhar, dá para ter um ganho, Sim. mas não dá para ter essa tranquilidade, não dá para ter essa liberdade. Você fica E refém da situação. E imprevistos acontecem, né, gente? Então, assim, a gente pode perder o emprego, mesmo quem tem, né, um emprego público, como a Eliane colocou logo no início aí. O emprego público pode acontecer alguma coisa assim, a gente pode ter mudanças governamentais aí muito, né, diferentes do que a gente já teve. Lei se muda, né, gente? Mas tá na lei. Mas quem entra lá e faz a lei são eles também. Então, eles podem mudar. Então, tudo, eu acho que assim, tudo você tem que pensar que pode acontecer alguma coisa, né? Você pode, enfim, pode acontecer algo na sua vida que ela vire de 180, né? De repente você tá de um lado, de repente você tá do outro. Então, E que vem assim, atrás. até comentando, assim, até a semana passada com a minha mudança, a gente fez a semana retrasada, a gente fez a live, eu estava de lá fazendo a bagunça. Eu programei segunda e terça a mudança, eu mudei a semana inteira. Eu subestimei as coisas pequenas e mudei a semana inteira. E eu não consegui vir no escritório trabalhar, tá? O escritório anda, tem outras pessoas aqui. E Uhum, essa liberdade do escritório andar sozinho e eu ter a minha liberdade financeira já de poder não precisar contar e instalar naquele momento, proporcionou que ao invés de ficar 2 dias, eu ficasse
um pouco mais cuidando das coisas necessárias naquele momento. E isso não Uhum. tem preço. A liberdade financeira, ela traz junto essa liberdade de escolha. E que escolha? A escolha de tudo. Você pode escolher com o que que você vai trabalhar, que é o que a Fabi acabou de falar. Você pode escolher se você vai trabalhar o tempo todo, em qual horário, como. E quando você chega, né, a alcançar essa liberdade, na verdade, você já não depende mais daquele trabalho, né? O trabalho ali, ele às vezes está só como complementar, mas não é ele o motivo ali do seu esforço. Você se esforça para trabalhar, mas ele é apenas um complementar, que é o que todo mundo sonha, né? É chegar nesse momento que assim, você pode viajar, você pode mudar de casa, de carro, que não importa. Você já tem o dinheiro ali que é o suficiente para fazer tudo isso. Eu ia complementar essa parte do benefício. Eu acho que um dos grandes benefícios da liberdade financeira é você poder dizer não, é você poder fazer escolhas. É gratificante quando você não depende daquele dinheiro, daquele emprego para fazer alguma coisa, que você tem ali o seu próprio dinheiro, o seu próprio investimento te rendendo para as despesas fixas, que é o que normalmente prende a gente, né? Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho isso para pagar, eu tenho a casa, eu tenho luz, eu tenho. Então, com a liberdade financeira, ela traz esse poder de escolha. Eu acho que é o maior dos benefícios, é esse poder de escolha. É o diferencial mesmo na vida, né? Que todo mundo É, busca mesmo. Que é muito melhor do que ter garantido do salário todo mês, né, gente? É ter garantido numa quantia maior ali, que é toda e, sua e que você faz o que você quiser. e propicia a gente arriscar e até ganhar mais e viver mais feliz. Porque você tem ali o seu investimento te dando liberdade financeira, você vai fazer investimentos, empreender, fazer coisas que te faz mais feliz. Então, eu acho que juntando, né, tudo isso, todos esses benefícios, a liberdade financeira é mais do que somente um dinheiro ali rendendo o seu salário todo mês. É toda essa Qualidade de mudança de vida. vida. É. É isso aí. Então, acho que. E aí, assim, gente, quando a gente fala isso, né? Às vezes as pessoas comentam assim: nossa, mas tá tão distante, né? Ter essa liberdade financeira. Quando que eu vou ter esse montante de dinheiro que vai ser o suficiente para pagar todas as minhas contas, para pagar a minha qualidade de vida e que eu, né, não vou depender de trabalho, não vou depender de nada? Quando que isso vai chegar, né, gente? E eu acho que tem alguma série de passos aqui que a gente vai passar hoje falando, até que você chegue nesse ápice aí de conseguir tudo isso, né? Nós estamos aí caminhando para isso, né? Eu posso falar por mim que eu ainda não tô Também. nessa, não cheguei, né, nesse momento de liberdade em que não faz diferença para mim o trabalho, né? Hoje o meu trabalho paga as minhas contas, né? Não é os meus investimentos. Mas só o fato de já estar investindo, né, já está no caminho, né? Já é A um gente dos está caminhando para caminhos. isso, né, Fabinha? Caminhando para isso, ricas daqui a pouco. E eu acho que o primeiro passo, gente, até a gente tem que voltar um pouquinho antes aí e falar assim, não adianta a gente buscar uma independência financeira, uma liberdade financeira, se a gente não tem a vida organizada financeiramente, né? Às vezes a gente quer pular o degrau ali, né? Quer dar aquele passo maior do que a perna. Então, é importante, né, antes da gente entrar mesmo a fundo falando sobre o passo a passo ali do que a pessoa vai fazer, primeiro organiza a sua vida financeira. Saiba, né, exatamente ali quais são os seus gastos, quais são os seus ganhos. Tenha ganhos maiores do que os gastos, né? Primeiro, é imprescindível isso. Então, Senão a porque conta não isso, fecha, né? senão a É. conta não fecha, pelo amor de Deus. Então, o mínimo é começar por isso, né? O primeiro passo eu não sei de nada, minha vida financeira não está tão organizada, eu trabalho e vou pagando conta, tem mês que dá, tem mês que não dá, o mês que sobra eu gasto mais. Enfim, então, a primeira coisa é ter claro que vocês precisam organizar a vida financeira. Então, organiza primeiro a vida financeira e aí sim, né? Não tô devendo, tá fechando aqui o saldo positivo, né? O que eu recebo no mês é um valor que tá maior do que eu tô gastando no mês. Aí sim, vamos para o passo seguinte, né? E essa Verdade. parte é interessante porque a liberdade, quando você já traz essa organização financeira, a liberdade ela vem, é uma consequência, automaticamente já está trabalhando, como você disse, para que você alcance ela.
Então, assim, eu não tenho que trabalhar a liberdade financeira, eu tenho que trabalhar esses passos antes. E o que Uhum. erro que a gente já falou aqui algumas vezes, o erro de muitas pessoas é achar que tem essa organização. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu pego uma pessoa aqui que ela quer a parte de investimento, que ela quer alcançar essa liberdade. Aí quando você conversa com ela, você vê que não tem uma organização. Por quê? Uhum. Às vezes até a gente peca, às vezes você deixa de anotar algo, você deixa de conhecer Uhum. ou despreza um ganho, despreza um gasto. E isso impacta diretamente na sua renda. Por quê? Quando você vai tomar uma decisão financeira, algo que você vai adquirir, uma viagem, algo que você queira fazer, se você não tiver isso estruturado na ponta de lápis, principalmente se for algo com valor mais agregado, ou que tem ali as pessoas que gostam de dividir muito, fazer parcelas, isso compromete. Às vezes você faz ali 10, 12 parcelas. Hoje é tranquilo de fazer e pagar. Só que Uhum. essas 12 parcelas, você pega no meio do caminho impostos que vem aí, escolas para quem tem filho, festa de final de ano, É. aniversários. E aí, quando você não mensura tudo isso lá e coloca isso na sua organização, chega um momento que você trabalha no limite, você vai ser pego de surpresa. E vai comprometer aonde? Justamente essa liberdade. Por isso que muitas pessoas falam, mas eu não consigo. Não é que eu não consigo, é que eu não faço o passo anterior, que é conhecer os meus ganhos, conhecer os meus gastos. E é Isso. essencial, né, Fabi? É essencial você saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. Porque a gente vai falar aqui, isso faz parte da fórmula. Para você saber quando que você vai atingir a sua liberdade financeira, você precisa conhecer a sua... Você precisa saber quanto que você gasta, qual o valor das suas despesas essenciais, a média dela ao longo do ano. Uhum. Então, é necessário, é imprescindível que você saiba ali, que você tenha o seu orçamento e saiba quanto entra e quanto sai. Sim, e aí eu acho que o passo seguinte, né, imprescindível também para que a pessoa conquiste a liberdade financeira dela, que ela tenha uma reserva de emergência. Porque não adianta nada você começar a investir pensando, eu vou viver da renda desses investimentos. Mas aí, gente, você bate o carro, você fica doente, o cachorro adoece, o filho, o pai, a mãe, alguém. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, né, gente? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que azar, logo esse mês que eu ia começar a investir. Não é azar, gente, acontece com todo mundo. A diferença é que quem não está planejado, quem não tem essa reserva de emergência, sofre mais. Porque ela não Sim. tem de onde tirar esse dinheiro. Às vezes está no investimento e esse investimento foi um investimento que você fez pensando lá para o longo prazo. E aí você precisa resgatar ele de imediato. Às vezes você até consegue resgatar, mas você pode ter até perda. E aí você não tem o ganho que você desejava. Tudo isso vai atrapalhar. Só vai atrapalhar o seu caminho Uhum. para chegar lá na liberdade financeira, na tão sonhada liberdade financeira, né? Então, o primeiro, né? Tá com a vida organizada, organizou tudo. Vamos fazer a reserva de emergência. A gente já falou sobre reserva de emergência aqui, mas se tiverem dúvidas e quiserem mandar aí também, né? É super importante ter esse dinheiro, porque a emergência ela vai bater na porta aí, né? Sim, sempre, né? Às vezes até uma oportunidade mesmo, às vezes bate na porta até para uma. A gente viu agora na pandemia algumas pessoas se afundando e algumas pessoas aproveitando a oportunidade e crescendo, adquirindo negócios, comprando bens mais baratos. E é um ciclo, é assim. Então, se você tem isso Uhum. estruturado, vai aparecer provavelmente alguma oportunidade que, se você tiver aquela reserva, não vai precisar mexer nessa sua liberdade, na parte da liberdade financeira. Isso A aí. Fabi, quando que a Fabi falou, né, de oportunidade, principalmente na pandemia, eu lembrei daquela frase, né? Alguns choram, outros vendem lenço. Então, esteja do Isso. lado certo. Isso aí, esteja do Sim. lado certo da E oportunidade, né? É. é até engraçado isso, falando que a gente falou na pandemia, às vezes você fala assim, é fácil falar. Não, existem os exemplos. Você pode buscar aí que Uhum. existem vários exemplos de sucesso. Às vezes a gente vê o mesmo segmento sofrendo e vê o mesmo segmento com um grande sucesso. Os canais de comunicação econômico abordou muito falando de um negro bem-sucedido. Ele montou a própria empresa dele, ele está gerenciando a carreira dele
Ele montou esse ano a produtora dele, ele mesmo está produzindo os discos dele, e ele emprega mais de 200 pessoas, e durante a pandemia ninguém ficou desempregado, ninguém teve salário reduzido, manteve todos os funcionários e abordando justamente isso, estrutura financeira, equilíbrio, sem ostentação, vivendo a vida dele sem ostentação. Então, ele montou um plano financeiro para ele, estruturado, e ele está fazendo justamente essa liberdade. Ele começa gerenciando a carreira dele, para depois ele abrir e gerenciar a carreira de outras pessoas. Então, por enquanto, ele está produzindo somente os discos dele, mas isso provavelmente ele vai abrir. E ele está faturando, e a maior parte vem da música. Agora que ele está fazendo uma parceria aí, que ele está indo para o ramo de bebida. E alguns patrocínios que ele tem, que ele nem aborda como patrocínio, que ele aborda como parceria, mas o tanto que ele está sólido. Quem não viu, procura essa reportagem, essa matéria, que mostra justamente como ele construiu um financeiro sólido, como ele conseguiu estruturar e ter mais de 200 pessoas sem desempregar ninguém e sem reduzir nada para ninguém. Você falando isso aí até me faz lembrar uma situação que eu acho que é muito normal da gente ver, né? Que é de jogadores de futebol, que tem uma carreira curta, durante um curto espaço da vida deles, eles ganham muito bem, né? Tem uma rentabilidade muito alta, só que eles vivem exatamente naquele padrão, né? É muito difícil, a não ser... É claro, né, gente, que existe alguns que é num nível assim, né? Que mesmo eles gastando muito não tem problema, né? Porque é demais. Mas vamos dizer assim, num padrão normal ali, né? Na média dos jogadores de futebol, sem ser aqueles tão fenomenais. Na média ali, eles ganham bem, eles têm um bom salário, né? Todos que estão na categoria profissional. Só que eles não têm planejamento financeiro, não têm educação financeira. Eles gastam da forma que vai ganhando, vai gastando, moram em condomínios caros, moram em casas muito caras, às vezes de aluguel, porque cada dia tá num time, né? Então não fica comprando. E aí, nesse caso, né, um aluguel muito alto, um aluguel mesmo de ostentação, né? E aí, o que acontece? Chega lá quando termina a carreira deles, né? Quando eles verem, não, agora eu não vou conseguir mais trabalhar, como que fica? Eles vão trabalhar com o quê que vai ter essa mesma rentabilidade para manter esse padrão de vida? A grande maioria, gente, o padrão cai, assim, drasticamente. Porque por mais que eles continuem trabalhando, às vezes, alguns na área, né, mesmo do esporte... Não tem salário que se compare com o do jogador, né? Então ele vai ganhar menos e vai reduzir. Então, exatamente isso que a Fabi deu de exemplo aí. Uma falta de planejamento financeiro, de estrutura financeira, né? E aí abala até o psicológico, a frustração. Não conseguiu nem o financeiro, nem o profissional, e aí já não mereço nada, já não preciso de nada, não vou conseguir, e aí não consegue mesmo alcançar essa liberdade. E a gente volta um pouquinho até a mentalidade financeira, porque se você não trabalhar a mentalidade financeira, por exemplo, o jogador de futebol, ele está no meio de muita ostentação, ele está no meio de muita liberdade. Então, é preciso um trabalho de base para a mentalidade, né, financeira ali, estar estruturado, um planejamento, porque você vai pela manada, você quer se sentir pertencente ali no meio, e acaba metendo os pés pelas mãos. Sim, você vê muito isso, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Eu moro em Belo Horizonte, então aqui tem, por exemplo, o Galo, né? Um dos times daqui do Atlético Mineiro, ele tem o CT dele de treino, né? É próximo de alguns condomínios de luxo, né? E aí, assim, normalmente todos os jogadores moram nesse condomínio, né? Então, assim, é claro que, assim, gente, não tô julgando, não tô falando que não é pra morar, que não é pra viver, que tem que continuar vivendo como pobre, não é isso. Mas é ter equilíbrio, né? Saber o que você tá fazendo, é ter essa noção de que precisa, sim, fazer um investimento de grande parte do que ele tá ganhando a mais ali todos os meses. Porque a carreira vai ser uma carreira muito curta, e quando essa carreira acabar, da onde que vai vir todos esses rendimentos? Se você já tiver investimento que te gere dividendos, que te gere lucro ali para trazer dinheiro, né? Se você puder já abrir outros negócios que vão andando em paralelo, tudo isso vai ajudar, né? Para que na hora que acabar, né, você não tenha que voltar para a realidade, né? Alguns voltam, assim, a viver o que vivia antes, porque gastou tudo, Ou né? até pior, né? Ou até pior. Basicamente assim, se hoje acontecesse alguma coisa
na sua vida, com o seu dinheiro, você conseguiria viver com 20% a menos? 10% a menos? É. O ser humano ele é um ser adaptável. Com certeza Uhum. você conseguiria viver com 10%, 20% a menos. Então já separa esse valor para o seu eu do futuro, para a sua liberdade. E viva ali com Isso. 90%, com 80% da sua renda. Todo ser humano, ele consegue fazer isso. Já vi pessoas falando assim, mas eu recebo pouco, não dá para nada. Será mesmo? Você fez ali um mapa financeiro? Ou se realmente não conseguir, você pode fazer uma renda extra? Então, é buscar alternativas para que seja possível fazer isso. Buscar uma Sim. qualificação, né? Às vezes o que a pessoa precisa é se qualificar um pouco mais para conseguir ganhar mais. É talvez parar de ser vítima, né, gente? Aquela coisa assim, né? Pra mim não dá, pra mim é difícil. Não, gente, é difícil para todo mundo, é cada um com a sua dificuldade dentro da sua esfera ali, mas a gente tem que buscar mesmo para conseguir mais. E aí, você quer ter essa liberdade financeira? Como que a gente faz, né, gente? Então, acho que a primeira coisa também é se pensar, uma das primeiras, né? Já falei primeira aqui 3 vezes. É, mas é porque eu já falei, a Segunda, primeira é terceira. isso, a primeira já tá na quarta, que eu tô na primeira ainda. Mas eu falo assim que são os passos, os primeiros, né, que você começa a pensar ali, né? Organizei minha vida financeira, criei minha reserva de emergência, e aí você precisa criar um plano, né? Como que eu vou chegar lá nessa liberdade financeira? Quanto que eu preciso para realmente me dar essa liberdade financeira? Quanto que eu tenho que ter de investimento? E isso depende, né, gente? Não tem um número mágico que a gente vai falar aqui. Se você chegar em 1 milhão investido, tá ótimo, não precisa trabalhar mais. Depende. Qual que é o seu padrão de vida? Esse 1 milhão investido em quê? Esse investimento vai gerar quanto para você? São perguntas que vocês precisam fazer para vocês mesmos, né? Fazer pesquisa, se entender melhor. Entender, né? Hoje, se eu tiver 1 milhão, ele me gerar 3.000 por mês, é o suficiente para manter a minha vida? Não, não é. Então, você não precisa de só 1 milhão, você precisa de um pouco mais. Ou não, é sim suficiente? Então, talvez 1 milhão já é o suficiente. Então, essas perguntas precisam ser feitas, né? De valores. E é sem preguiça, né, gente? Vamos fazer conta, vamos sentar e vamos fazer conta. Né? É. Quanto que eu quero ganhar por mês, né? Com esses investimentos. Até mesmo, dependendo da sua carteira de investimento, se ela tiver uma rentabilidade líquida, né, acima da inflação ali, talvez menos de 1 milhão você consiga a sua renda mensal, a sua Uhum, renda para as suas despesas fixas. sim. Então, tudo isso que a Flavinha está falando é entrelaçado, né? O quanto que você ganha, o quanto que você gasta, a sua carteira de investimento, quanto que ela está rendendo, o valor que você vai ter ali na sua carteira toda, né, o capital acumulado. Então, tudo isso entrelaçado, a gente consegue fazer uma conta para saber quanto que exatamente você precisa para ter a sua liberdade financeira. Isso. Pegando nesse ponto aí, quando você tem esse montante que você conhece, um ponto que vocês falaram importante é com relação à inflação. É não contar com a sorte, porque não é Sim. simplesmente eu tenho 1 milhão, rendeu quanto? Um por É, cento, meio por cento, eu tiro tudo. A gente está passando um momento Não agora que pode. está vendo como que está exorbitante alta de tudo e nem sempre é corrigido os valores que a gente tem. E aí uhum, você não pode contar com todo aquele montante que você vai tirar rentabilidade. Senão, 1 milhão hoje, ele tem um valor. 1 milhão daqui 5 anos é outro, daqui 10 anos é outro. Então, é importante saber trabalhar esse recurso, porque não adianta só montar essa liberdade e não saber gerir ele. Então, buscar conhecimento também é muito importante, buscar ajuda de um profissional, buscar pessoas que tem capacitação para estar auxiliando nesse momento. É um dos pontos também, eu acho que muito crucial, muito importante para que consiga trabalhar, para que consiga ter de fato essa liberdade. Isso aí, é isso aí. Tem que. E aí, gente, eu falei que sem preguiça, vão fazer as contas. Eu sei que muita gente que está assistindo aqui vai falar, mas eu não sei nem por onde começar, né? Fazer a conta. E como a Fabi muito bem colocou ali, procure um profissional, procure alguém capacitado para te ajudar com isso. A montar uma estratégia, a montar um plano aí de como que você vai alcançar esses valores.
Porque não pode ser uma coisa, né, gente, assim, o que sobrar eu vou investir. Não, não vai dar certo, tá? Sobra. É, é. Primeiro que costuma não sobrar. E aí vamos supor que está sobrando, né? Vamos dizer que não, tudo bem, você está bem regular aí, seu orçamento está em dia. Mesmo que sobre um dinheiro, quando ele não tem objetivo, quando o dinheiro não tem nome, né? Tem uma frase que eu adoro falar com os meus clientes, que é: dinheiro que não tem nome, some. Põe nome no seu dinheiro. Para que é esse dinheiro? Tem que saber para que é, e você tem que saber se você está muito longe, se está muito perto, quando que você vai alcançar essa liberdade, né? Tudo vai variar muito de acordo com a idade de cada um, né? Uma pessoa que está começando a vida agora, com 18 e 20 anos, ela tem muito mais tempo do que uma outra que está com 40, 50. Então, o esforço dessa pessoa que está começando mais nova é menor. De uma pessoa que está começando um pouco mais velha, é um pouco maior, não resta Gente, dúvida, né? o ativo mais importante no investimento nem é o dinheiro, é o tempo. É o tempo. É verdade, falou tudo. O ativo mais importante é o tempo. Se não começou cedo, ainda dá tempo também, né? Eu costumo falar É. assim, que não é para desistir, desanimar, falar, já fica velha, não vai dar mais. Não, gente, é melhor começar agora do que nunca, né? Porque uma hora vai ficar pior, né? Eu Então, falo sempre isso, Flávia. Eu falo sempre isso. Eu falo assim, olha aqui, tá, mas eu começar com 40, eu só posso pagar X, eu vou ter só isso. Mas se você não fizer nem isso, você vai ter. nem isso você E vai é um ter. fato interessante, porque eu percebo, pelo menos aqui, tem muitos jovens hoje buscando essa liberdade financeira mais cedo, com 18 anos, 17 anos, já buscando, falando sobre isso, já guardando parte do que ganha, do que recebe, buscando trabalho extra, às vezes só estudo, mas buscando algo para que ele possa ter essa liberdade. Uhum. E a gente vê já essa mentalidade nas pessoas, mas o que a gente vê também é que aos 40 anos, uma pessoa que não teve nada, que não teve uma educação financeira, que não teve uma herança, que não teve ninguém que ajudasse ela, geralmente é dos 35 aos 40 anos que a vida está se ajeitando, que formou família, que fez um estudo. Então a gente vê que geralmente a média de idade é dos 30 aos 40 anos para que comece a pensar no financeiro futuro, porque antes você está ajeitando tudo isso. É Uhum. Nem todo verdade. mundo tem essa oportunidade. Então, o ponto que você falou aí dos jovens, quanto antes começar melhor, é muito interessante eles já pensarem nisso, principalmente quem ainda usufrui de morar com os pais, quem ainda não Sim. tem despesa. Comece É. a pensar agora. Talvez a cabecinha ainda não está voltada para isso, mas comece a pensar um pouquinho lá na frente. Equilíbrio, Uhum. hoje, amanhã. O que vai acontecer? Como que É. vai ser? O que eu quero para mim? Colocar minhas metas, meus objetivos, né? Uhum. Isso, e pensar que assim, hoje, né, como a gente falou, o principal ativo é o tempo. Quando a pessoa está muito jovem, ela pode começar com muito pouco, né? Porque esse pouco, ao longo do tempo, ele vai fazer muito efeito, né, gente? Ele tem o efeito dos juros compostos, que são, assim, né, mágicos, eu costumo Uma falar. pena que a gente não pode mostrar aqui, né? Mas no gráfico, gente, é incrível. É Eu realmente acho que a gente pode. apaixonante. Ah, não, acho que não tem Aqui eu jeito acho que mesmo, não. não. Não tem, Tá não. tudo acontecendo. Mas, assim, ao longo do tempo, né? Seja ele um valor pequeno, um Uhum, adolescente, um jovem que comece ali a investir R$ 50 com o seu estágio, né? Por exemplo, que a gente uhum. está começando ali na base. Então, começa pouco. Ao longo do tempo, esses R$ 50, ele vai fazer uma grande diferença em 10 e 15 anos. Que aí esse jovem já vai estar ali com seus 35 anos, entre 30 e 35 anos. Nessa idade pode já estar com 1 milhão, dependendo da rentabilidade da carteira. Sim. Sim, Pode, não subestimem, né? Não subestimem o poder do tempo, porque ele realmente ele faz mágica aí com o dinheiro, dependendo, né, da fase que pegar da economia, de como, em termos de juros, né? É, É sim. possível sim fazer grandes valores aí, né? Se multiplicarem ao longo do tempo, né, meninas? é muito, Sim. muito semelhante à dívida. Eu normalmente, Sim. como as pessoas costumam ver mais dívida, eu às vezes comparo. Né? Você ficar devendo num cartão de crédito R$ 50, em um ano ele cresceu, né? Virou ali aquela bolinha de neve.
Em 10 anos, você está devendo mais de 1 milhão. Praticamente é a mesma coisa com investimento, É, só que em vez de você dever, né, você está ganhando. Então, é o benefício dos juros compostos. isso aí. Sim. Exatamente isso. E os investimentos? Quais investimentos fazer para esse objetivo da liberdade financeira? Quem quer começar a falar? Eu É, costumo. Vava. pode falar. Pode falar. Eu costumo falar que a renda fixa, ela vai te dar ali uma rentabilidade, mas não é a rentabilidade necessária. Ela vai corrigir ali de acordo com a inflação, que a gente está vendo aí o aumento do preço na gasolina, na nossa alimentação. Basicamente para manter o valor do dinheiro. Mas a rentabilidade que a gente precisa para ter uma liberdade financeira ao longo do tempo é mais a renda variável, é mais uma previdência privada, é um fundo imobiliário, é uma ação. Então, assim, tem que ter uma carteira diversificada para você se proteger do risco, né, da volatilidade ao longo do tempo, mas é mais certeiro que ao longo do tempo você tenha uma rentabilidade maior com a carteira de renda variável do que com a carteira de renda fixa, né? Por mais que a gente veja ali que ela é volátil, ao longo do tempo, como é um investimento para longo prazo, ao longo do tempo ela é crescente. Então, como não é algo para 5 anos, 10 anos, é algo para 15, 20, eu sempre recomendo uma carteira diversificada em renda variável. Exatamente. Essa é a parte dos investimentos que pode adotar uma postura de mais risco, diversificar mais os investimentos, porque foi falado no início, quando você já faz o passo a passo correto, você já montou a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade. Então, se você precisar, ele está ali. Então, isso te traz mais clareza, isso te traz mais objetivos claros para que você possa pulverizar mais essa carteira, diversificar. E é com passo a passo também, é com o tempo. À medida que vai aumentando o seu patrimônio, você vai tendo um portfólio mais diferenciado para estar investindo também. As oportunidades vai surgindo à medida que você vai aumentando esse capital. Hoje, talvez, não, eu vou começar e vou para ações. Não, talvez eu comece num fundo de ações. Aí, com o passar do tempo, eu consigo ir fundo imobiliário, eu vou conseguindo aumentar essa carteira, eu vou conseguindo melhorar e mudar todas essas estratégias. Pensando mesmo no futuro, como você disse aí, a Previdência, tem vários fundos também hoje que acompanham o mercado, que a gente consegue ir diversificando. Então, assim, é blindar mesmo o patrimônio. Eu falo assim, essa busca da liberdade financeira, você tem que, o passo mais importante foi o que você disse, é o tempo e querer fazer, ter atitude de fazer. E aí vai surgindo, as oportunidades vão surgindo. Hoje ela é uma, amanhã ela é outra. Mesmo porque a economia muda. A gente tem ciclos, tem fases, tem várias mudanças. E é preciso mudar essa carteira. Mas é a carteira que, de fato, precisa adotar uma postura de mais risco, precisa sair do conservadorismo, para que consiga otimizar e fazer o dinheiro trabalhar para a gente, não a gente trabalhar pelo dinheiro. Isso aí. Então comecem aos poucos, comecem de forma conservadora e à medida que o patrimônio for crescendo e fomentando, vá arriscando um pouco mais, né? Consulte um profissional, vamos voltar a falar disso, gente. Não é só jabá, né? Não é só vendendo aqui a gente, não. Mas é essencial, às vezes, que você tenha alguém do seu lado que entenda o que você está fazendo, que saiba te orientar, né? Que saiba montar com você ali um planejamento estratégico, uma forma de como que você vai colocar isso em prática. Porque eu vejo que muita gente, às vezes, quer arriscar além do que pode, já quer começar pelo final, né? Então, nós estamos falando aqui, quando você tiver um patrimônio lá maior, e um patrimônio maior não é 10 mil reais, né? É um patrimônio maior mesmo. Quando esse patrimônio for maior, você vai conseguir diversificar mais, porque vai, inclusive, aparecer outras oportunidades para você melhor, você já vai estar entendendo um pouco mais sobre investimento. Então, isso vai ficando cada vez mais fácil. Fica mais fácil com o passar do tempo. Então, comece a investir
devagarzinho, e quando você for se sentindo mais seguro, você vai diversificando mais sua carteira, arriscando um pouco mais, e não comece lá pela criptomoeda, né, gente? Não começa de trás para frente, não. Vamos É. devagar, começa Tesouro Direto, começa CDB, começa devagarzinho, né? Então, E depois procure da um reserva, profissional. depois da reserva montada, acho que dá para arriscar 1% ali na criptomoeda, você sentir o Sim, mercado. Agora é isso, não vai botar ali sua reserva em mas criptomoeda, né? não comece pela criptomoeda, né? É, Deixa ela monte Mas a sua tendência é reserva. ser um começar, risco, né? a tendência é começar na criptomoeda porque é o que oferece uma rentabilidade maior. E as pessoas querem encurtar o caminho. E assim, não existe É. mágica. Existe Todo mundo paciência, quer, né, existe gente? Quem eficiência. não quer emagrecer tomando shake? A gente Só também quer tomando ficar shake e comendo rico hambúrguer, comprando. né? A gente também quer, entendeu? Tomou um shake na hora do almoço, um hambúrguer à noite, quero ficar magrinha, entendeu? É a mesma coisa com dinheiro, gente. Não tem diferença, assim. Eu não tô falando que eu sou contra, não. Eu citei a criptomoeda, mas eu tenho investimentos, né, em Bitcoin. Eu não sou contra. Pelo contrário. Eu acho que sim, é super válido. Só que você tem que saber o que você está fazendo. Se Tem que você está saber e ter começando, ali a emoção, né? Porque você pode perder tudo. pode É, perder é, é- tudo. eu às vezes não considero nem um investimento, porque é uma aposta, a gente está apostando em algo. Eu tenho Sim. também, depois que eu comecei, que eu montei minha reserva financeira, eu comecei ali a 1% na criptomoeda. Eu invisto diretamente na corretora de criptomoeda, não por fundo, né? Que Uhum, hoje em eu dia já também. existem fundos. Sim. Mas Uhum, hoje é possível você começar a investir em criptomoeda com R$ 20. Eu não sei se ainda já uhum, tem com menos, mas é possível com 20. Só que a pessoa tem que saber que aquele dinheiro que ela coloca lá, ela pode perder tudo, como também pode multiplicar muito. Eu comecei a muito. investir, estava em 26 mil, chegou a 300. Então, Sim. é uma diferença grande, mas é uma aposta. Não é um investimento que você está ali Não tem uma montando. Posso regulamentação, contar. né, gente? Não Não, tem algo que não. Ele você não tem uma consiga. estrutura ainda mais formada, porque por mais que as ações elas oscilam também, é um investimento de risco, ela tem mais embasamento. Uhum. A gente tem histórico, tem como você pesquisar, tem lastro para que a Uhum. gente possa ir Tem atrás. Diferente. lastro. Eu assim, não faço criptomoeda, justamente por conta disso. Assim, o meu pensamento aí é cada um. Uhum. Eu não vou ficar rica com 1%, mas também vou ficar um pouquinho mais pobre com esse 1%. Então, por não ter regulamentação, é algo que não me deixa confortável. Uhum. Recentemente, a gente fez. Eu prefiro fazer investimento no exterior, fazer outro tipo de investimento. Uhum. Recentemente, a gente fez um fundo em criptomoeda. Aí eu fiz o fundo, porque o fundo é regulamentado. E aí é um Uhum. percentual mínimo também, só para testar, para ver o que vai acontecer. Porque o que eu falo, o problema não é bem a criptomoeda, é o caminho, o meio, onde você está fazendo, com quem que você está Sim. fazendo. É isso que não tem a regulamentação. E Acredito muito voltamos. nas criptomoedas. Eu acho que a gente volta a falar o que a gente já falou em lives passadas, mas nunca é demais falar, né, gente? Desconfie. Desconfie se alguém esteja te oferecendo algo que o mercado não está, né? Se tá Sim. todo mundo pagando uma taxa de juros ali regular e a outra pessoa tá te oferecendo aquilo ali muito rápido, com um retorno muito rápido, desconfie, porque tem algo de errado nisso aí. Né, gente? Não tem milagre, não tem essa de invista aqui comigo que em um mês você vai transformar 100 mil em 1 milhão. Não vai. Não tem, tá? Não tem nada que vai. Na verdade, o que vai fazer você conseguir essa liberdade financeira sua é trabalhar muito, cada vez mais, ter mais dinheiro para conseguir fazer mais aportes. E com certeza, depois sim, com esses aportes ali todos maiores e os juros compostos vão ajudar, a economia andando bem vai ajudar, as empresas crescendo, né? Tudo indo muito bem, vai ajudar para que seu montante de dinheiro fique cada vez maior, mas não tem passe de mágica, tá? Não tem essa de compra essa ação aqui que essa é mágica. Mês que vem você tá rico. Não tá, né? Não desconfiem, gente. Desconfie muito disso. Bem pé atrás em tudo, né? É importante. E cada um tem o seu jeito. Talvez o que é bom para mim não é bom para você. Eu falo, quando você inicia Sim. nesse caminho dos investimentos, você vai perceber que
Às vezes você vai pegar algumas orientações e vai ficar cada dia mais evidente o que o mercado te proporciona. E aí começa a ter algumas especulações. E assim, eu acho que o caminho melhor é você chegar mesmo, só que estudar, embasado. E buscar Uhum. ali conhecimento, fazer testes, conhecer mais do mercado e dar a cara a tapa mesmo. Vai lá, faz o seu investimento, busca informação, procura uma pessoa, depois você vai conseguir andar sozinho, mas não pense que existe essa facilidade, porque de fato ela não existe. E, por exemplo, vocês, a maioria dos meninos já fazem as criptomoedas, eu ainda tenho essa resistência, faço através de Uhum. fundo. Então, cada um é cada um. Já É, falei aqui algumas vezes, eu odeio o investimento COI, vocês também. Quem conhece não é. gosta. Mas é muito Quem vendido, é muito entende não gosta. abordado, é muito abordado, é muito vendido. Tem quem faz, tem no mercado, tem quem faz. Tem. Então, às vezes, e às vezes ele encaixa no perfil de alguém. Talvez ele seja bom para alguém mesmo. Então, Uhum. assim, precisa ter ali um objetivo definido, precisa de ter um conhecimento, entender. Eu acho que a parte mais importante é entender que não tem facilidade, que existe trabalho, existe paciência, existe tempo para que você consiga formar essa reserva, para que você consiga ter essa liberdade. Isso aí, tem que ter paciência mesmo. Paciência, planejamento, ter ali um plano Sim, traçado, que essa liberdade financeira ela é possível alcançar, é possível chegar até ela, mas não vai ser da noite para o dia, né? E muito sim, provavelmente ela vai vir muito mais do seu esforço em colocar cada vez mais aportes nesses investimentos do que do investimento em si. O investimento em si, ele vai garantir que seu dinheiro, você não vai perder o poder de compra, né? Ele vai garantir ali um aumento, mas não é nada tão significativo, né? Não é nada que mudou a vida porque investiu. sim, Normalmente mudou a vida porque você aportou mais, porque você, né, se esforçou mais para ter mais dinheiro ali, né? sim, isso mesmo. É isso aí. E aí vai trazendo uma motivação. Quando você, eu falo, o primeiro passo que você dá é definir, eu quero isso para mim, é você começar a ver ele se formar. A partir do momento que ele começa a crescer, a gente vai Uhum, adquirindo forças. É como um projeto. Ontem eu estava conversando com uma cliente que teve aqui, ela tá para fazer um projeto e ela veio para trocar uma ideia, justamente isso, equilibrar, estruturar até onde ela pode, o que ela pode, para definir aqui junto comigo, ela buscou para saber o que ela pode, o que ela deve, o que ela não deve. E aí a gente uhum. conversando aqui, ela estruturando justamente isso. E quando você coloca um sonho na sua frente, quando você coloca uma meta, a gente realiza. Por quê? Você demanda de Isso. mais força, você demanda É. ali de mais energia, você busca, como você disse, ganhar mais e gastar menos. Aí você vai entender as suas contas, o que eu posso reduzir, vou abrir mão daquela pizza de um final de semana para que eu consiga isso na outra semana, e sempre ali dentro do equilíbrio. E também buscar a renda extra. Porque a maioria das pessoas, às vezes, busca a renda extra, mas não enquadra o financeiro dela. E o dinheiro, ele não Uhum. aceita desaforo. Como você É. disse aquela outra, às vezes até sobra. Não sobra. Dinheiro não sobra. Por quê? Sempre tem algo que você vai gastar, sempre tem algo que você vai querer. Para ele sobrar, você tem que se pagar primeiro. Você tem que achar um lugar para que ele sobre. Então, na É. verdade, ele não sobra. É o seu investimento, é a sua viagem que você quer fazer. Então ele tá ali. Se não, você gasta. Tô com R$ 1.000, Isso. então vou ali, vou comprar uma roupa. Vou ali, vou comprar um sapato. Vou ali, vou fazer uma viagem. Então, é Vou ali isso. Dinheiro, comer, eu vou penso na ali comer. comida. Não, e assim, a comida é um É, vilão. Ele é um é. vilão mesmo dentro do financeiro. Quando você abre uma planilha, às vezes você vê pessoas com renda baixa que gastam mais de R$ 1.000 só com iFood por mês. E esse momento que a gente está vivendo agora, com inflação alta, é um momento, assim, não é um momento de escassez, não é questão de ser escasso, mas é questão de ter equilíbrio, de conhecer o que eu posso. A gente estava conversando aqui ontem, eu acho que capital, grande centro, talvez você aí, Flávia, você em Salvador, está passando uma situação, às vezes até mais caótica, mas a gente está comprando carne de segunda aqui por quase R$ 40 o quilo. Aqui tá Assim, Eu da aqui mesma assustei também. o forma. dia que eu vi. Não, aí deve estar mais caro do que aqui ainda. Então, assim, eu assustei o dia que eu vi isso. Então, a gente tem que buscar algumas alternativas. Isso não é uma escassez, isso aí é um equilíbrio. É um momento que Uhum. vai passar. Se Deus quiser, ele vai passar. A gente vai voltar a Isso. patamares melhores, né? Tomara, né? Na hora que a gente vai ter essa loucura.
Mas o que que a gente precisa? A gente precisa Fazer se melhores organizar em escolhas, né? relação a isso. Trocar produtos, conhecer novas marcas, fazer economia de algo. Então, assim, precisa trabalhar isso dentro da mentalidade, porque a liberdade financeira, ela está inclusa tudo isso. Ele é todo um Uhum. processo, todos esses passos aí que a gente falou, e que você precisa organizar. Só que a partir do momento que você não coloca isso na organização, que foi o primeiro passo que a Flávia iniciou, e você não coloca isso no papel e não entende sobre isso, mas eu gosto, eu quero, eu vou comprar. Eu Não mereço, tal do eu adianta, mereço, gente, destrói o qualquer eu orçamento, mereço, tá? Eu mereço, não, e tá? foi Por o que a gente favor. falou, não é deixar de fazer, é fazer com É. consciência, é equilibrar, não é deixar de ter aquilo que você quer, de comer aquilo que Uhum. você quer, mas é só policiar. Ter limites, né? É importante a Sim, gente ter limites. Quando a sim, gente, Isso. como a Flávia disse, se você não direcionar o seu dinheiro, se você não disser para ele para onde ele deve ir, ele vai Uhum. para qualquer lugar. Então, a partir do momento em que você faz o que a Fabi acabou de falar, e você limita isso e mantém esse equilíbrio, você consegue manter esse equilíbrio, você vai poder fazer escolhas melhores, você vai estar menos estressado, né? Porque também isso mexe com Uhum. o nosso emocional. Você ir no mercado. Gente, eu ando estressada, eu não quero mais ir no mercado. Todo dia é um preço diferente. sim, Então, assim, e mesmo sim, tendo limite, mesmo sabendo ali até onde eu posso gastar, até onde eu posso gastar, eu tenho que fazer ajustes. Todo mundo está Uhum. precisando fazer isso. Então, é Sim. sim, importante você manter o equilíbrio e, com isso, o seu orçamento ele vai te dar esses limites. Ele vai te Sim. dar essa diretriz para você seguir ali e manter essa saúde. É saúde emocional. E o sim, planejamento financeiro, né, gente? Eu gosto muito de pensar isso, que ele me dá um norte, né? Tipo, com o que eu estou fazendo hoje, é quando que eu vou alcançar essa liberdade financeira, né? Também não existe um número mágico para a gente poder falar aqui, né? Infelizmente, vai ser de acordo com a realidade da vida de Cada cada um, pessoa. de gasto, de ganho. Às vezes eu ganho o mesmo tanto que a Williane por mês, a gente tem a renda igual, mas os nossos gastos são completamente diferentes. Isso pode acontecer, né? E pode ser também, enfim, tem várias opções aqui, várias formas do orçamento acontecer. E aí é bom, quando a gente pensa em liberdade financeira, é bom para, às vezes, dar um susto na gente, né? Quando a gente coloca na planilha, que a gente vai ver ao longo dos anos, e fala assim, não, então tá, eu vou começar a fazer um esforço e vou investir todos os meses R$ 200. E aí você joga na planilha e fala, nossa, mas R$ 200, eu vou demorar muito tempo essa liberdade, não vai chegar, não. Então, gente, não que não possa começar com pouco. Comece com o que você tem, mas entenda que é pouco às vezes. Então, assim, R$ 100 não deixa ninguém rico, R$ 200 não vai te trazer liberdade financeira. A gente tem que ser sincero com essas Não, coisas. pode até Não vai trazer, ter mas é o mágica. tempo, né? Não Não, vai te deixar ali depende quanto em tempo você tem para 15, investir. Em 10 anos você não vai ficar 10 anos não rico, vai. né? Não vai mudar a sua vida. Então, e isso assim, acontece. Acontece muito de chegar pessoas, às vezes, eu já cheguei a pegar pessoas aqui que tinha 30 mil, 50 mil e queria liberdade financeira, viver de renda. não Já dá. peguei. Não Aonde dá, que eu Então, gente. assim, invisto 50 mil para viver de renda? Não, 50 mil você Por está isso que as pessoas estão começando. caindo em muita em pirâmide, carro hoje, achando vários. que É, não existe, gente, não existe. isso aí, gente. Então não existe esse caminho fácil, sabe? Não existe essa ponte que vai ligar assim tão rápido. E aí, quando você vê na planilha, né, que é o que você estava falando, você olhou ali na planilha projeção, isso é muito bom, porque aí no seu dia a dia, quando você vai gastar, tem uma blusinha nova, né? Mulher que gosta das blusinhas, tem uma blusinha nova, você quer trocar de carro, homem, então, que o carro tá caro pra caramba agora, você vai pensar um pouco mais, porque você vai falar, será que eu preciso mesmo? Uhum. Será que é isso mesmo? Ou será que eu estou impactando? Que impacto que essas minhas compras aqui estão fazendo para realmente eu conseguir alcançar lá aquele valor lá? E aí, gente, é o inverso, é o que a Fabi falou ali agora, é se pagar primeiro. É Sim, fazer o inverso. Eu já sei que para minha liberdade financeira eu preciso juntar esses X reais todo mês. E isso é um esforço para mim, não é tão fácil. O que eu tenho que fazer? Primeiro dinheiro que cai na conta tem que ser para isso. Já jogo para a conta de investimentos e já vou fazer os investimentos para aquilo ali. Porque se eu esperar sobrar, esperar para. Ah, não vou ver se esse mês dá, não vai dar mês nenhum. Sinto informar, mas vai vir uma urgência,
você vai querer uma coisa que não estava prevista, você gasta e você nem sabe com o que que você gastou, porque é É muito verdade. normal, né? Esses gastos que a gente não sabe para onde que foi. E buscar estratégias, né? Se você está vendo ali que o valor está alto para a sua realidade financeira atual, busca uma capacitação, busca uma renda extra, melhorar ali, ainda crescer na sua vida profissional ou mudar. Então, é possível, né? Traçando algumas estratégias. Só não desista. Comece com o que Sim. tem e tente e vá ali trabalhando para crescer esses aportes, para deixar o máximo de tempo que você consiga, até onde você deseja que ele te dê essa rentabilidade, ele te propicie essa liberdade financeira. Mas assim, tem como procurar, né? Às vezes a pessoa olha ali e se desestimula. Pô, eu não tenho esses R$ 1.000, então vou continuar aqui. Não, gente. Deposite ali o que você tem. O restante, procure melhorar de vida, procure melhorar em conhecimento, invista em conhecimento. Não tem investimento melhor do que em conhecimento. Também ali uma renda extra. O que é que você pode fazer para conseguir mais dinheiro ou para fazer um outro serviço? Então, busque estratégias até você conseguir alcançar sua liberdade financeira. Sim. Isso aí, gente. Acho que a mensagem final, vamos caminhando para o final, que é agora, né? É essa. A minha mensagem final que fica aqui é essa: não desista, né? Não desista aí dos seus sonhos. Se você deseja mesmo viver de renda, né? Da renda dos seus investimentos, comece hoje. Nunca é tarde para começar, né? Sempre o melhor dia é o hoje. Então comece, faça agora, procure um profissional, procure alguém para te instruir, pagar instrução. É o melhor caminho porque você erra menos. E quando a gente não tem muito dinheiro, errar, às vezes é o passo para o fracasso, né? Porque quando a gente erra com pouco, a gente pode perder tudo, né? Então, não deixem de seguir isso aí, de seguir seus sonhos, de seguir esses passos que a gente falou aqui hoje. Comece devagar, aos poucos mesmo, ainda não está com a vida organizada. Organiza primeiro, né? Que tudo bem começar daqui a pouco, tudo bem isso atrasar um pouco, né? Desde que você comece e que você faça por você aí. Sim. Verdade. Fotinha, gente, pro final. Vocês Vamos. querem falar mais alguma coisa também? Não. Não. Nossa, você pensou legal, é exatamente isso. Começar a equilibrar e ter certeza do que quer. Isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que Obrigada, passou por gente. aqui. Até semana Obrigada. que vem, hein? Obrigada a Tchau. todos. Até a semana que vem. Tchau.